Olá, amigos e amigas, olá, seguidores do canal, sejam bem-vindos ao Espiritualidade Urgente. E a gente quer refletir aqui hoje sobre alguns acontecimentos e sobre como a espiritualidade pode trazer algum tipo de resposta para nós diante desses acontecimentos. O que eu quero falar com vocês é muito simples. De que forma se conectam três assuntos aparentemente tão diferentes? O que aconteceu em fevereiro, aqui pertinho de onde eu moro, Jacarepaguá, quando um adolescente de 17 anos atirou coquetéis Molotov, 2 coquetéis Molotov, sobre um homem que dormia na rua. Viu o corpo desse homem pegar fogo, ficou muito ferido e, pasmem vocês, se você não seguiu essa notícia, ele tinha um conhecido, um amigo mais velho, 20 ou 21 anos, um militar inclusive, que estava filmando a cena, estava filmando os acontecimentos. E aí a pergunta é, o que esse assunto tem a ver com a enxurrada de ódio sobre a vitória do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, na competição do Oscar, uma competição comercial, uma competição que não define a vida das pessoas no seu dia a dia, ela define alguns aspectos da arte cinematográfica. Então quem gosta de cinema é que vai definir ou não alguma coisa sobre o Oscar. As pessoas criaram tantas teorias, falaram tanta coisa, mentiram sobre tantas coisas a respeito da obra Ainda Estou Aqui, dirigido pelo Walter Salles, com o protagonismo da Fernanda Torres, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que é filho do homem que desapareceu, sim, capturado por forças ligadas à ditadura militar da década de 70 aqui no Brasil. Gente, isso causou uma comoção, isso causou um delírio nas pessoas. E aí a gente fecha com um outro assunto, que é o número crescente de cristãos que estão sendo denunciados, inclusive por portais católicos, cristãos católicos e alguns evangélicos, desejando a morte do Papa Francisco, que está enfrentando uma pneumonia bilateral, ou seja, os 2 pulmões estão sendo atacados, está tendo momentos que precisa de oxigenação de alta frequência, pessoas desejando que ele morra porque ele é comunista. Olha, o que esses 3 assuntos têm em comum? O que esses assuntos têm em comum? Eu fiquei pensando sobre isso e eu já era até para ter feito esse vídeo antes, mas eu precisei fazer aqui aquela live. Eu vou deixar por aí em algum lugar o link da live, ou no comentário fixado, ou na tela final, ou vai aparecer aqui em cima, onde eu falo sobre como pode crente mentir. Que tipo de mentira está dominando o cenário cristão? E lá eu falo sobre as 3 formas de mentira. Eu te convido a assistir e aproveito também para te convidar, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, dá aquele like. Se você não gostar, pode dar dislike, não tem problema, e deixa um comentário. Comentário respeitoso. Comentários desrespeitosos, xingamento, essas coisas eu não me dou o trabalho nem de responder e algumas vezes nem de publicar. Então, tendo dito essas coisas, voltemos aos 3 temas. O que esses temas têm em comum? Eu posso pensar em algumas coisas, mas a primeira delas é uma palavra usada pelo Sakamoto. Ele fala sobre a escalada do ódio. Ele usa essa expressão ao analisar o comportamento das pessoas nas redes sociais, desejando a morte do Papa Francisco, pelo suposto motivo de que ele é comunista. Como eu costumo dizer às vezes, tem gente que nem sabe direito o que é comunismo, mas acusa os outros de comunismo. Um dos problemas do Papa Francisco é porque ele sempre se interessou pela causa daqueles que sofrem.
e parece que isso é sinônimo de ser comunista. É um absurdo tão grande num mundo onde, pasmem vocês, a religiosidade tem aumentado. Inclusive aqui no Brasil, a religiosidade tem aumentado muito. Mas que religiosidade é esta, minha gente, em que pessoas desejam mal a um idoso, desejam que esse idoso morra? É a mesma escalada de ódio que leva um jovem de 17 anos a sair da sua casa para encontrar uma pessoa desabrigada na rua. Depois eu vi uma reportagem com esse homem que teve o corpo incendiado e a sua esposa, e ele admitindo que ele usa drogas e tudo mais. Mas se daí, a que ponto essa escalada do ódio está nos levando? São situações, decisões, ações que vão além da compreensão. Como o ataque ao filme. O filme é uma obra ficcional, uma obra de arte, uma obra voltada para especular, para discutir sobre um fato que aconteceu com uma família. E esse filme, ele aponta um período que é histórico, que aconteceu, mas é tanto ódio, é tanto hate, é tanto ataque. A troco de quê? Talvez, como o Eduardo Bolsonaro falou no antigo Twitter, agora a Rede X, talvez para tentar marcar a narrativa de que não existiu ditadura no Brasil. E eu digo até uma coisa, eu acho que falta para a gente é um 1985. Não sei se você já assistiu esse filme argentino, 1985, muito bom, que narra o julgamento de alguns generais e militares por causa dos desaparecimentos, dos desaparecidos lá na Argentina durante a ditadura militar que houve lá. Então não é que falta para a gente um filme como 1985, faltou para a gente talvez um julgamento, faltou um acontecimento semelhante àquele. Talvez essa escalada do ódio aqui no Brasil não se tornasse tão grande. Porém, quando a gente pensa na questão do Papa, a escalada é mundial. Então, não é só aqui que está acontecendo isso, mas nós temos aí esse fato. O segundo aspecto que eu vejo é aí falando especificamente sobre a religião. Nós vivemos então numa sociedade onde a religião está crescendo, as igrejas estão crescendo, mas é uma sociedade extremamente adoecida, doente, uma sociedade doente, uma sociedade que esqueceu de Deus completamente. Olha o que diz aqui a Diocese de Manaus, tá? É a Diocese de Manaus. Padre Luiz Modino, ele diz o seguinte: a enfermidade do Papa Francisco, uma pneumonia bilateral, provocou seu internamento no Hospital Gemelli de Roma, tem sido uma das notícias mais impactantes nas últimas 2 semanas. As reações em torno do fato têm de nos levar a refletir como sociedade e como igreja, a assumir as doenças que nos atingem. E não é a pneumonia, nem o Covid, nem é o problema da dengue. Ele diz o seguinte: no final de suas mensagens e discursos, Francisco costuma dizer: rezem por mim. Mas também é conhecido que, em diversos momentos, ele tem pedido, em tom de brincadeira, mas também fazendo um chamado a refletir que essa oração seja a favor e não contra. Infelizmente, nos deparamos com pessoas, muitas delas que se dizem católicas, que pedem a morte do Papa e diz rezar para que isso aconteça. Então, eu vou deixar esse artigo aí no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, para você dar uma lida na reflexão profunda que esse padre faz sobre esse acontecimento. Esse acontecimento ele se soma aos outros acontecimentos.
a essa doença social. Tudo é motivo de ódio, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de confusão, tudo é motivo para se desejar o mal ao outro. Esse fato acontecido em fevereiro com esse adolescente, ainda bem que alguém da família dele, salvo engano meu, a avó dele o denunciou para a polícia. Então ainda existe gente boa nesse mundo. Ainda existe gente digna nesse mundo. E aí, gente? Como é que fazemos? E por último, sempre é bom pensar e não esquecer no seguinte. Tive que dar uma pausa para poder resolver umas coisas de casa e então mudou a luz aí do vídeo, mas ainda continuando, um terceiro ponto que a gente precisa pensar em termos de espiritualidade. Sobre esses três assuntos, essas três notícias, como elas se correlacionam, é a hiperindividualização que nós vivemos. Então, para além da escalada do ódio, para além do adoecimento da religião, uma religião que hoje é muito mais centrada em satisfação dos seus próprios anseios e desejos, muitas vezes os mais egoístas, nós temos para além disso a hiperindividualização que nós vivemos. É um processo danoso, é um processo destrutivo, é um processo que está levando a nossa sociedade ladeira abaixo. E aí se torna normal alguém desejar a morte de um idoso, seja você fazer isso num ataque violento de madrugada contra um homem que está deitado, fragilizado no meio da rua, seja você fazer isso através de oração por um homem que dedica a vida dele a tocar outras pessoas através das mensagens de fé naquilo que ele acredita, que é o catolicismo apostólico romano. É a fé dele. E a gente ter a coragem de pedir, a coragem de desejar que esse homem morra por causa de ideologia. Gente, vivemos uma era de individualismo exagerado. Nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer um pouco diferente. Essa era a reflexão que eu queria fazer sobre como essas três notícias se relacionam ou se correlacionam. Ódio em escala cada vez maior, adoecimento da fé, uma fé impregnada de autoindulgência e, por último, essa sociedade onde, em primeiro lugar, eu, segundo lugar, eu, terceiro lugar, eu. Isso, infelizmente, está contaminando, inclusive, a própria igreja. Fica aí o meu desejo de que as coisas comecem a mudar. Eu vou te fazer um convite. Fica ligado que eu vou fazer um convite a você. A gente fazer 21 dias de oração. Não é campanha, não é para te pedir oferta, é para a gente orar. A gente precisa orar, a gente precisa voltar a ter esse hábito de nos relacionarmos com Deus através da oração e através de estender a mão para o outro. Forte abraço, volto a perguntar a você, se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha ou o seu dislike, não tem problema, deixa um comentário. Até o próximo vídeo, fique bem. O amor vencerá no final. Deixa aí também a chave Pix do canal. Se você quiser fazer uma contribuição para a gente melhorar o equipamento, a gente poder ampliar o canal, será bem-vindo. Até. Fui.